Então, sou Tarso Pietro Bortolini, vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, e hoje estou aqui representando todos os demais diretores do CRF do Rio Grande do Sul. O segmento laboratorial transformou-se drasticamente nos últimos tempos, especialmente porque a tecnologia revolucionou ambientes, materiais, processos, qualidade, precisão, eficácia, velocidade e disponibilidade de serviços. Com isso, o futuro que acontece agora viabilizou novos modelos de negócio na área de análises clínicas. Nesse sentido, abordaremos nessa noite a temática cooperativismo e sustentabilidade econômico-financeira em análises clínicas. O objetivo é discutir os conceitos de cooperativismo e associativismo em análises clínicas, além de compreender os principais modelos de negócios disponíveis nessa área. Antes de darmos início ao evento, eu gostaria de comunicar alguns recados importantes. Solicito que os participantes que coloquem seus nomes completos no chat que aparece ao lado, para que possamos fazer a conferência dos participantes e gerar seus certificados via acesso restrito após o evento. Pedimos também que todos fiquem com seus microfones desligados para evitar ruídos durante a apresentação. Informamos que a palestra será gravada e disponibilizada no nosso acesso restrito posteriormente. Vocês poderão anotar todas as suas dúvidas durante a apresentação. Ao final, abriremos espaço para questionamentos. Para organizar as falas, após o pedido do palestrante, quem tiver dúvidas pode se inscrever no chat para falar. Seguiríamos a ordem do chat. Então, pela ordem aqui, teremos a nossa primeira palestra com o Dr. Pedro Luiz Buttenbender, desculpa se eu não falei correto o nome, professor, pesquisador, graduado em Administração e Tecnologia Agronômica pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, com especialização em cooperativismo pela Unicinos e em Administração Estratégica pela Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul, mestrado em Gestão Empresarial pela FGV e doutorado em Administração pela Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então, está com a palavra, doutor Pedro, fique à vontade. Muito bem. Boa noite a todos. Saúdo com alegria, muita honra, coordenador Tarso Bortolini. Saúdo também os colegas painelistas do trabalho da noite. Saúdo também todos os profissionais organizados e articulados pelo Conselho Regional de Farmácia, motivados para participar deste terceiro Fórum de Análises Clínicas e dentro da temática do cooperativismo e sustentabilidade econômico-financeira. Agradeço pelo convite, especialmente pelo primeiro convite feito pelo amigo e colega professor Luciano Siqueira, que de público aqui faço agradecimento pelo convite e me honra muito. Considerando que a organização indica aí um tempo de 20 minutos, 15, 20 minutos de fala, e posteriormente um espaço também de perguntas, interlocuções, proponho ir direto à temática, especialmente essa do cooperativismo, que como professor pesquisador, vinculado à Unijuí, ao programa de mestrado e doutorado em desenvolvimento regional, e que tem, inclusive, uma ênfase especial também na temática do cooperativismo, de fazer uma abordagem inicial e pedir a permissão, inclusive, para fazer um compartilhamento de tela aqui com todos os participantes, e esse compartilhamento de tela possibilite posteriormente, com mais detalhes e precisão, o acompanhamento também, seja dos participantes, quanto também enfatizando o registro da respectiva projeção. As lâminas que serão aqui projetadas, posteriormente ficarão também à disposição da coordenação do evento, considerando que, uma vez projetadas,
as respectivas lâminas também se tornam públicas, considerando a gravação e depois a disponibilização em meio público. Inicio enfatizando que, sim, o tema do cooperativismo é um tema de relevante importância e de significativo crescimento e ampliação nos últimos tempos. O cooperativismo, que como um sistema, uma estratégia, um modelo de organização econômico-social, tem uma relevante trajetória histórica de importantes e destacados aportes nos ramos onde possui uma participação mais robusta, tem assumido uma responsabilidade e uma participação crescente nos tempos atuais, e na nossa leitura, considerando o contexto no qual nos inserimos, inclusive de prestação de serviços, também às próprias organizações cooperativas, seja através do SESCOP, seja de forma direta em cooperativas, e também como membro associado de diferentes cooperativas, sinto-me relativamente à vontade para fazer algumas considerações iniciais, e estas considerações posteriormente ficarão também objeto de questionamento, de perguntas ou de esclarecimentos. A atuação, faço o registro aqui, que estas organizações que aqui demonstradas são organizações com as quais recentemente tenho atuado e prestado serviços também no campo do cooperativismo, e com os quais o nosso programa de mestrado e doutorado também vem assumindo relações importantes. Também coloco em tela aqui algumas referências, publicações nas quais temos participação, seja de uma forma direta como autores, coautores e autor de capítulos de livros e de artigos. E penso, para ser professor e metódico, acaba sendo uma vinculação vinculada, fazer uma pequena organização de sequência aqui de abordagem, até para permanecer-me focado, Tarso, permita tratá-lo de forma fraterna e direta assim, de forma bastante objetiva, considerando o tempo que temos disponível. E a primeira observação que faço é trazer à tona, porque seguramente neste coletivo participante temos diferentes níveis de domínio e de conhecimento da temática do cooperativismo. Peço antecipadamente escusas se em alguns aspectos possa ser excessivamente elementar, e talvez em alguns pontos para os principiantes também algumas considerações que possam requerer aprofundamento posterior. Então, a primeira ponderação é reconhecer que o próprio cooperativismo se constitui como uma organização já milenar, mas dentro desta abordagem do cooperativismo moderno, com sua origem principalmente a partir da segunda fase da Revolução Industrial do século XIX, 1844, a origem a partir de um conjunto de fundamentos doutrinários e que constituem o mesmo como um sistema, um movimento, ou simplesmente considerada uma atividade que considera as cooperativas como forma ideal de organização para responder aos desafios atuais e futuros da humanidade, baseado na economia solidária, em princípios democráticos, de gestão participativa, com direitos e deveres iguais a todos e com uma participação equitativa, sem discriminação de qualquer natureza para todos os seus membros coletivamente associados. E a cooperativa, esta organização em particular, como uma sociedade de pessoas, diferentemente do que uma sociedade de capital, a cooperativa se constitui como uma sociedade de pessoas, uma sociedade aberta.
Uma sociedade, uma empresa convencional, é uma empresa, uma sociedade de capital representada por algumas pessoas, uma, duas ou mais pessoas. Enquanto uma cooperativa é uma sociedade de pessoas, de no mínimo 20 membros, que é regida a partir desta sociedade de pessoas, onde cada um nela, independente da sua participação econômica, da sua participação em capital social, tem direito, na gestão democrática, a um voto. Por isto, a partir dos fundamentos, ela se constitui como uma sociedade de pessoas aberta por adesão livre. Nenhum membro em uma cooperativa é forçada para dela fazer parte, que visa o bem-estar das pessoas e o desenvolvimento social e econômico dos seus membros e da própria sociedade, porque os objetivos da própria organização cooperativa transcendem as dimensões dos seus próprios membros, na perspectiva da sustentabilidade. E aqui o entendimento da sustentabilidade, dos conceitos que partilho e devidamente publicados, é uma compreensão respaldada, inclusive, numa fundamentação ampla de combinação do triângulo de Elkington, de sustentabilidade econômica, social, ambiental, ou das recentes conceituações da ESG, ou inclusive da Agenda 2030 das Nações Unidas, os referidos ODS. Distinta da organização de capital, que é fechada, que visa a remuneração e a reprodução dos fatores de produção a serviço do capital, as cooperativas, portanto, são sociedades abertas. E em contexto de crise, assim também escrevemos, definimos, de acordo com as definições em lei dos elementos doutrinários e estatutários, as cooperativas, inclusive, acabam assumindo papéis saudáveis e positivos aos processos de desenvolvimento econômico e social das regiões onde atuam. Por isto, regiões, territórios que contam com o apoio de cooperativas, sejam elas de diferentes ramos, já vamos abordá-los, acabam sendo regiões que enfrentam os seus desafios inerentes e resultantes da crise com maior precisão, com maior resolutibilidade. São organizações que formam um ambiente que promove com cidadania e responsabilidade coletiva a esperança dos seus membros e da própria sociedade. Ao utilizar alguns termos nesta exposição desta noite, estimado coordenador Tarso e demais participantes, é uma abordagem ampla e geral, e que algumas nomenclaturas que serão utilizadas nesta exposição de nenhuma forma vinculam-se ou sejam atrelados ao tormentoso movimento brasileiro eleitoral vivido na atualidade. Então, peço permissão antecipada e já clemência, porque os termos aqui escritos e aqui devidamente também publicados são muito anteriores ao contexto que, na atualidade, vivemos no contexto brasileiro. Faço essa consideração já antecipadamente para que ninguém vincule, a partir da simplificação, a qualquer terminologia pautada nos balcões eleitorais da atualidade. Permita usar esses termos até para evitar equívocos numa plenária entreaberta, entre pública aqui, e que possa derivar dela interpretações que não condizem com aquilo que estão presentes aí. Por isso, o cooperativismo, a partir de uma abordagem mais ampla de geopolítica, nos aduz, e aqui trago uma logotipia de uma cooperativa que eu estive vinculado e com trabalho na última semana. Estou aqui ministrando esta palestra a partir do estado de Santa Catarina, de um espaço de uma outra cooperativa, inclusive, nesse momento, e em seguida estarei participando de uma atividade, inclusive facilitada pela relação online, de uma organização cooperativa de outro país latino-americano, vinculado também ao cooperativismo.
Por isto, trago apenas a referência, que o cooperativismo, na sua compreensão presente na atualidade brasileira, também está presente nos 5 continentes, no contexto global. E, portanto, o cooperativismo acompanha um conjunto de tendências e de macro tendências, aqui apenas como uma ilustração figurativa, que não nos permitirá no tempo detalhar cada uma destas incisões, mas é uma adaptação feita a partir de um estudo internacional sobre as tendências, nas quais indicam a importância do cooperativismo, inclusive para fazer frente às perspectivas nefastas atuais quanto à sustentabilidade da vida no planeta. E quem não possui esta compreensão, infelizmente, agrega a ela elementos de crise. E o cooperativismo traz, portanto, para a gestão cooperativa, um desafio, que é o de entender melhor e com antecipação as mudanças vividas no contexto. E quanto melhor entendermos na perspectiva de futuro, melhor será a nossa capacidade para enfrentar os desafios também da organização cooperativa como uma alternativa dentro deste contexto. A sociedade como um todo tem um processo evolutivo reconhecido. E faço esta referência na recorrida histórica, exatamente à origem dos elementos que norteiam o cooperativismo atual, assim intitulado cooperativismo moderno, que foi inerente à segunda revolução industrial. Existem correntes que vinculam o cooperativismo em outros elementos de premissas, também as suas origens vinculadas às reduções jesuíticas, presentes no Rio Grande do Sul, intercalado com o território missioneiro trinacional com a Argentina e o Paraguai, que é uma corrente sustentada a partir de leituras mais vinculadas à Companhia de Jesus, as correntes jesuíticas, e correntes religiosas que vinculam, portanto, o cooperativismo, inclusive a origens religiosas num passado distante. Portanto, de um processo, de um período relativamente estável, equilibrado, nós caminhamos para este contexto atual, onde o cooperativismo se coloca na sociedade 5.0, na sociedade colaborativa, na sociedade da interdependência coletiva para a resolução de problemas, como uma estratégia extremamente pertinente, importante, oportuna para responder aos desafios da organização. E não apenas no cooperativismo, na sua atuação tradicional, do cooperativismo de crédito, do cooperativismo agropecuário, do cooperativismo de infraestrutura, do cooperativismo médico, do cooperativismo de trabalho, do cooperativismo de consumo, de educação, mas em suas diversas perspectivas. Percebam que eu estou passando algumas ilustrações e quem não tem essa compreensão faz novos elementos de crise, indicando aí 6 pontos que entendo como prioritários e que norteiam também os fundamentos do próprio cooperativismo, orientados pela sustentabilidade, como há pouco fiz referência, no contexto atual vivenciado. Então, o cooperativismo, ante o mundo de hoje que vivemos, tem uma nova configuração, onde a estrutura de organização econômica deve estar a serviço das pessoas, e não as pessoas sendo reféns, subordinadas ao contexto da economia e, portanto, ficando a ela vinculadas e a elas dependentes. E esta compreensão, de forma limitada, leva muitos a uma terceira compreensão de crise, que, novamente, o cooperativismo tem a capacidade de ser o espaço de gerar solução, de gerar superação a partir da organização coletiva. Por isso que o cooperativismo atualmente, a partir do seu conjunto de organizações, vive não apenas os desafios de sua gestão e sustentabilidade, mas se apresenta como das melhores estratégias e caminhos e sistema para fazer frente às perspectivas presentes e futuras da vida e da própria organização da sociedade. E o cooperativismo vem crescendo no mundo, na América Latina, integra o mundo, o Brasil, que integra a América Latina, e também na região sul do Brasil e no Rio Grande do Sul,
base do Conselho Regional que promove esta iniciativa. E com base em uma série de indicadores que são expressões estatísticas também do cooperativismo, são ilustrações que demonstram, a partir das fontes oficiais do próprio cooperativismo, que o cooperativismo vem crescendo, se fortalecendo no mundo, no Brasil e também na região sul. O Rio Grande do Sul, de acordo com os dados da OCB e também da OCERG, Sescope do Rio Grande do Sul, 2021, que são os últimos dados do último ano, tinha 421 cooperativas. Percebam que o número de cooperativas é um pequeno paradoxo com o número de associados, porque em vários segmentos cooperativos vem ocorrendo movimentos de fusão, de incorporação, para melhor responder às próprias exigências dos seus coletivos associados. E, portanto, essas estatísticas estão presentes também no Rio Grande do Sul, e tomo aqui a referência, por exemplo, do número de associados, que em 2020 eram 3 milhões de associados, 2021, 3,2 milhões, e deverão ultrapassar os 3,5 milhões em 2023. O faturamento também, apesar da pandemia, apesar das dificuldades, muito além do crescimento econômico brasileiro e estadual, as cooperativas cresceram no Rio Grande do Sul em faturamento 36,8% no último ano, de acordo com os dados oficiais de acompanhamento do nosso sistema. Em termos de educação e renda, ele também vem crescendo e demonstrando que onde há cooperativas com intensidade, as condições educacionais de renda, de IDH, são melhores do que em regiões onde há uma escassa participação de cooperativas. E o cooperativismo, dentro desta perspectiva doutrinária de legislação e de operação, organiza a sua atuação a partir destes 7 princípios, que para quem convive no sistema é algo que é cotidianamente presente. Para quem está possuindo o primeiro contato, o Sistema Cooperativo Internacional, a partir da Aliança Cooperativa Internacional, a ACI Américas, a OCB, o Sescope e os outros modelos cooperativos que também se agregam, comungam conjuntamente destes 7 princípios, ou seja, da adesão livre e voluntária, ou seja, de que o cidadão, para ser membro de uma cooperativa, é por sua própria vontade e decisão. Não é que qualquer um que queira entrar numa cooperativa possa entrar. As cooperativas têm as suas regras, têm os seus sistemas. Eles garantem, a partir da não discriminação étnico-religiosa, racial, étnico-racial, discriminação e de identidade, qualquer tipo de discriminação, são preservados, mas deve atender aos objetivos econômicos, objetivos sociais estabelecidos pelos próprios membros, respeitada, sim, a lei cooperativa e também os próprios estatutos. A gestão democrática, a participação econômica dos membros, a participação equitativa das sobras, a autonomia e independência, o princípio da educação, formação e informação, apenas para destacar, o sistema, a organização cooperativa, fora da organização público-estatal, é o único modelo de organização que tem na sua própria premissa, lei, estatuto e também organização contábil e econômica, a destinação de uma parte das suas sobras, o FATES, para atividades de educação, formação e informação. No Brasil, senhor Tarso, não existe nenhum outro modelo de organização para o público estatal que tenha como premissa que uma parte da sua sobra, a parte do seu resultado, seja destinado para o aprimoramento, para a educação, para o desenvolvimento dos seus membros e da própria sociedade, expresso pelo, além do Fundo de Reserva, pelo Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, que deve ter, no mínimo, a destinação de 5%, pode ter mais, das sobras
antes de estarem à disposição da Assembleia. A intercooperação, ou seja, o estímulo para as operações entre as cooperativas dos diferentes segmentos e o interesse pela comunidade, o envolvimento pela comunidade. Avançando um pouquinho e já indo para quase os finalmente. Até o ano de 2020, as cooperativas no Brasil organizavam-se em 13 segmentos e atualmente são 7 segmentos. Não é uma redução do número de cooperativas, é uma melhor organização em segmentos. Que segmentos são esses? Agropecuário, um dos mais robustos economicamente falando no país e um dos mais tradicionais, são das cooperativas agropecuárias, cooperativas agrícolas, cooperativas agroindustriais, cooperativas de consumo, que abarcam cooperativas formadas ou para compras em comum, supermercados e compras em comum, e outras formas de compras em comum, que abarcam tanto o cooperativismo anteriormente estabelecido, como o cooperativismo educacional, consumo de serviços educacionais, como também a área de turismo e lazer. Cooperativismo de crédito, cooperativismo que mais vem crescendo, se expandindo no Brasil e tem praticamente na América Latina e no mundo, que é o cooperativismo representado pelas cooperativas de crédito. Em sua maior parte, até meados dos anos 90, com atuação limitada apenas às cooperativas de crédito rural. Auferiram a autorização para a livre admissão, ou seja, para também terem como associados urbanos e pessoas jurídicas. Por isto, o cooperativismo, que hoje está agrupado em sua maior parte em 7, 8 sistemas, no Rio Grande do Sul, preponderantemente, a presença de 4 sistemas mais tradicionais, sistema Sicredi, sistema Cressol, sistema Unicred, e entrando um sistema tradicional de Santa Catarina, o Sicob, também presente em outros estados brasileiros. E outros sistemas presentes em outros estados brasileiros, como o sistema Sicob, o sistema Ailos e outros sistemas cooperativos Brasil afora neste segmento de crédito. No Brasil, chamado de cooperativas de crédito. Nos demais países de idioma espanhol, chamados de cooperativas de ahorro e crédito, ou seja, cooperativas de poupança e crédito, que verdadeiramente as nossas também são de poupança e crédito, mas nominadas só como crédito. Cooperativas de infraestrutura, que abarcam as anteriormente cooperativas de eletrificação rural, de geração e distribuição de energia, também cooperativas habitacionais e, seguramente, em breve, novidades inovadoras neste segmento cooperativo. Cooperativa de bens e serviços, que abarcam a maior parte dos segmentos anteriormente definidos, mas que abrange tanto cooperativas anteriormente vinculadas a turismo e lazer, cooperativas de trabalho, cooperativas de produção, artesanato e outros, como também o cooperativismo educacional, que também tem uma parte da sua vinculação do cooperativismo relacionado ao trabalho. Cooperativas de saúde, onde temos prioritariamente, e acredito que a própria visão da área de análises clínicas e do CRF, que é a área da saúde, onde o sistema Unimed, presente no Brasil desde a década de 60, originariamente na cidade de Santos, e rapidamente se expandiu para o Brasil todo, um sistema cooperativo que abarca profissionais da medicina, é hoje reconhecido como o maior sistema de cooperativo médico do mundo e amplamente, seguramente, conhecido também pelos senhores. Cooperativismo Uniodonto, que também está abarcado neste ramo, e, por que não, abarcado muito próximos também a esse segmento, cooperativas relacionadas a farmacêuticos, a profissionais vinculados a essa cadeia, que é um segmento que nos últimos anos tem crescido com relativa e destacada evidência em termos de crescimento.
E o cooperativismo de transporte, para quem vive em Porto Alegre, por exemplo, tem uma convivência mais histórica, desde os cooptax, táxi lotação, cooperativas de caminhoneiros, cooperativas que têm frotas de caminhões, cooperativas que abarcam lotações turísticas, entre outras, vinculados ao segmento de transporte. Indo para esta perspectiva, o ramo agropecuário, por exemplo, tem os dados aqui por cada um dos ramos detalhadamente, mas cada um desses ramos apresenta as suas evidências, está à disposição no próprio site do Sescop RS e da OCERGS, um demonstrativo quantitativo desses números, que não carece, nesse momento, uma parada detalhada dos números aqui, considerando o nosso tempo exíguo. E, abarcando nas minhas ponderações finais, Tarso, o cooperativismo, sim, se constitui, e reafirma aqui, como uma estratégia, uma doutrina, um caminho, um sistema, um modelo que não tem um fim em si próprio. O sistema cooperativo tem uma abrangência que tem fortes impactos sobre o processo de desenvolvimento econômico e social dos seus membros e do ambiente nos quais este sistema de organização atua. Por isso, esse questionamento, porque muitas regiões com forte presença de cooperativas de diferentes ramos acabam tendo uma influência positiva nestes impactos. Por isso, eu recomendo um capítulo publicado agora, em 2022, junto com colegas da universidade, sobre práticas cooperativas que promovem a inclusão e o desenvolvimento, a proposta de um construto de governança, que eu demonstro aqui, que exatamente tem uma perspectiva de abordagem numa perspectiva de sustentabilidade. Não vou ter a possibilidade e tempo de detalhar os fundamentos que levam à sua constituição, resulta de um projeto aprofundado de pesquisa, inclusive de tese doutoral, que dá sustentação a este construto, mas que fica à disposição dos senhores, inclusive como referência de apoio e de leitura, mas que faz esta referência de que as cooperativas assumem, no seu conjunto, uma relevante e crescente importância na definição de políticas públicas de fomento ao desenvolvimento econômico e social a partir de uma compreensão mais ampla de gestão pública, que não é aquela apenas que emana das definições proferidas a partir do Estado, ente federativo, federal, estadual ou municipal, mas que abrange a todos os cidadãos e instituições, inclusive as organizações cooperativas. E dentro desta compreensão, as cooperativas assumem de forma crescente uma importância progressiva de contribuição afirmativa no desenvolvimento. Por quê? Porque as cooperativas possuem uma estreita relação, por serem sociedades de pessoas, com os territórios nos quais elas atuam. E as sobras geradas pelas respectivas cooperativas acabam todas elas sendo reinvestidas no território a partir da decisão dos seus protagonistas, dos seus associados, a quem as sobras se destinam proporcionalmente às suas operações. Isto aduz, sim, para um novo processo também de gestão, de liderança do próprio cooperativismo, que é uma capacidade de influenciar, de estimular as pessoas a trabalharem a partir da cooperação, a partir da ajuda mútua, da solidariedade, na promoção da inclusão econômica e social. E, por isso, recomendo aqui, tomo a liberdade de uma outra publicação nossa, 2022, são materiais absolutamente atuais, que é o Dicionário Contemporâneo de Cooperativismo, uma produção conjunta da Unijuí, da nossa universidade, junto com a FACAT, Faculdade de Taquara, ambos os programas de mestrado e doutorado em desenvolvimento regional e com apoio do Sicredi, e que pode ser acessado, partilho aqui aos participantes deste fórum, acessados através
da editora, disponibilizado www.editoraconceito.com.br. Logo após a minha fala, colocarei no chat o link. Basta acessar o chat, desculpa, acessar o link da Editora Conceito, acessar o livro e fazer aos participantes deste fórum o seu download gratuito do Dicionário Contemporâneo de Cooperativismo, organizado, que tem, ao todo, são 87 definições, verbetes, escritas por 65 renomados pesquisadores, autores brasileiros e autores internacionais que têm participação na elaboração deste dicionário, que está aí ilustrado nesta projeção, e duas outras obras que estão disponíveis. Um deles, Arranjos Institucionais, Cooperação e Desenvolvimento, publicado pela editora Unijuí, em impresso e também em e-book, 2019, e Gestão de Cooperativas, também impresso e em e-book, pela editora Unijuí, 2020. Ambas as obras que seguramente podem contribuir. Assim como, pesquisando nas plataformas, encontrarão uma série de outras fontes indicadas a partir deste que vos fala neste momento sobre esse tema importante do cooperativismo e a sua perspectiva de aportes à sustentabilidade. E o nosso programa, a quem me viabiliza a presença neste fórum, nosso programa é mestrado e doutorado em desenvolvimento regional e também em cooperativismo, apoiando o evento e, portanto, contribuindo desta forma. E casos de cooperativas no Brasil afora, que envolvem cooperativas que abarcam experiências de farmacêuticos, de profissionais vinculados à área da saúde, como novas perspectivas de atuação profissional, nova perspectiva de organização, melhorando a sua condição de trabalho, de renda, de inclusão econômica e social. Esperamos, com esses aportes iniciais, ter contribuído com as expectativas dos organizadores e também de todos os que nos acompanham neste momento. Permanecemos à inteira disposição para elucidar eventuais dúvidas, questionamentos, perguntas. Não sei se vão ser feitas agora, Tarso, ou se vão ser no final do nosso circuito de apresentações. De minha parte, manifesto que se pudessem ser feitas agora, mas fico à disposição da organização do evento. Muito obrigado. Obrigado, professor Pedro. Eu creio que sim, professor. Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, colocar no chat, né? E aí o doutor Pedro fica à disposição aí para responder para nós. Não, pessoal, nenhuma dúvida. Ou foi muito completa ou foi esclarecedora. Deixou... Não, acho que foi uma explanação muito boa, uma construção de conceitos muito interessante aí, professor, na cabeça de todo mundo. Eu creio que ficou muito claro para todo mundo aí essa construção. Mas alguém levantou a mão aí. Deixa eu ver. Vilmar Bandeiro. Vilmar, fique à vontade. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer, então, aos nossos palestrantes convidados, e em especial, então, ao professor Pedro, pela excelente fala. Um conceito novo para nós e nos traz muita informação que embasa bastante uma ideia que foi levantada junto ao nosso grupo de trabalho técnico em análises clínicas, que está vinculado ao Conselho Regional de Farmácia. Então, a ideia é nós trazermos esses conceitos, gerarmos essa inquietação nos nossos colegas, para a gente poder, então, criar novas alternativas e viabilizar a continuidade dos negócios e da assistência na área da saúde. Então, em meu nome, em nome do grupo técnico, agradeço pela excelente explanação ao professor Pedro, meu conterrâneo, e
seriam essas as minhas considerações momentâneas, então. Muito obrigado. Obrigado, Gilmar. Alguém mais? Nós vamos seguir, né? Agradeço muito ao doutor Pedro aí, uma excelente explanação inicial aí para introduzir o assunto do cooperativismo e deixar claro a todos aí esse conceito que a gente está buscando hoje nessa noite. Então, agora nós vamos para o doutor Alexandre Lustosa de Carli, farmacêutico bioquímico, graduado pela PUC Paraná, mestre em diagnóstico genético e molecular, com MBA em gestão de empresas pela FAI. Atualmente é diretor comercial Plátano, professor do curso de farmácia na IFPR e facilitador do Empretec. Doutor Alexandre, fique à vontade. Tá bom, obrigado, Tarso. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer aí o convite de vocês para estar aí no terceiro Fórum de Análises Clínicas. Parabéns ao professor Pedro pela excelente explanação, foi muito esclarecedora. Eu vou apresentar aqui rapidamente também algum material para que eu possa seguir uma sequência aqui lógica. E só queria que vocês me confirmassem se vocês estão vendo o material já. Ainda não. Ainda não? Deixa eu ver aqui. E agora? Está indo. Para mim. Apareceu aí? Sim, apareceu. Então tá ótimo. Bom, eu, como farmacêutico e diretor comercial do laboratório, né, e do Grupo Plátano, venho falar um pouquinho sobre os diferentes modelos de negócio, né? Então, apesar da nossa formação ser técnica, né, quando a gente faz o curso de farmácia, nós estudamos para poder dispensar os medicamentos, para poder fazer as análises clínicas de maneira muito criteriosa. E quando a gente sai da universidade, nós nos deparamos aí com a função, muitas vezes, de liderança, de gestão, né, dos negócios, e aí a gente tem que entrar de cabeça, estudar uma segunda profissão aí para poder gerenciar os nossos negócios, né? E poder empreender para poder, muitas vezes, realizar os nossos sonhos. E, nesse sentido, é interessante a gente entender que as empresas, elas acabam formando modelos de negócio, né? Esses modelos de negócio, pela sua definição literal, né, ou a definição que nós temos aí junto aos principais autores, né, é de que é qualquer negócio que consiga agregar ou criar valor para os clientes, né? Então, como que nós, no laboratório de análises clínicas, podemos criar valor para os nossos clientes? E aí, criar valor para os nossos clientes significa criar valor para o cliente médico, para o cliente que seja uma cooperativa médica, para o paciente em si, né, para as empresas de saúde ocupacional, para os hospitais. E a gente precisa entender, então, que o laboratório, ele não é apenas a nossa profissão. Ele é um modelo de negócio, é uma empresa e que precisa agregar valor aos seus clientes, né? Então, nós temos que, muitas vezes, sair daquela visão muito técnica que nós temos durante a formação na universidade para ir para uma visão mais prática, uma visão mais empreendedora de como fazer isso, né? Então, existem várias metodologias para você poder desenvolver diferentes modelos de negócio. Duas das principais aí que são apresentadas são o Canvas, que está aí na tela, na parte direita superior, e o Design Thinking, onde você vai poder desenhar esses modelos diferentes, né? E não existe uma receita de bolo de como fazer isso, né? Então, vocês vão poder ver na sequência aí que, às vezes, a mesma empresa tem diferentes modelos de negócio. Nós, no Plátano, hoje, temos pelo menos 4 modelos de negócio diferentes
todos dentro das análises clínicas, né? Então, resumidamente, um modelo de negócio no laboratório é uma maneira de você poder criar, entregar valor para o seu cliente. Então, alguns exemplos aí, não dentro das análises clínicas, de diferentes modelos de negócios que talvez possa elucidar um pouquinho para os colegas. Então, o modelo de franquia, que é o modelo do McDonald's, do Boticário, onde tem uma empresa que testou esse modelo, fez as correções necessárias e ele transfere o know-how de como fazer para que aquela empresa seja lucrativa, traga o retorno para os sócios, né? Então, as franquias elas têm crescido muito nos últimos anos e ele é um modelo de negócio muito promissor, né? Existe um outro modelo que é o freemium, que é o exemplo do Spotify ou do YouTube, onde você tem uma parte do serviço sendo free, ele é disponibilizado, e quando você quer ter acesso a todas as ferramentas que aquela empresa vai fornecer, você precisa pagar um valor, né, mensal, como se fosse uma assinatura, para você ter lá o YouTube Premium ou o Spotify completo, né? Então, o nome desse modelo é freemium. Existe o outro modelo, um terceiro exemplo de modelo de negócio, que é o SaaS, que é o Software as a Service, que é o exemplo típico dos softwares que a maioria de nós utiliza nos laboratórios, onde você paga uma franquia mensal, alguns pelo número de exames, né, outros um valor pelo número de usuários. Então, é um outro modelo aí de negócio também que existe e que, inclusive, nós utilizamos dentro das análises clínicas aí como nossos fornecedores. O quarto modelo é de economia compartilhada, que tem sido amplamente desenvolvida nos últimos anos, onde os dois maiores exemplos aí são o Uber e o Airbnb, onde as pessoas compartilham o bem, não tendo mais a necessidade de você comprar um carro e você ter o carro, sendo que você pode compartilhar esse bem, esse ativo, com outras pessoas, fazendo com que você tenha essa economia compartilhada, que é um novo modelo aí, ser comparado aos anteriores, como a franquia, por exemplo. Existe ainda o B2B, onde você vai fazer a venda de uma empresa para outra empresa. Inclusive, alguns laboratórios têm esse modelo, né, onde o laboratório vende serviço para um hospital, o laboratório vende serviço para uma cooperativa, por exemplo, a Sadia, que faz muitos exames, né? Então, um exemplo de B2B. Ou o outro modelo de negócio, B2C, onde você vai fazer a venda direto para o público-alvo final, que é o caso de quando nós fazemos exames para os pacientes de maneira direta, sem intermediários como cooperativas médicas ou empresas de saúde ocupacional. Então, aqui só para a gente conceituar o que é um modelo de negócio, né? Indo já para dentro das análises clínicas, nós temos diferentes modelos de negócio, onde eu classifico aqui como os primeiros laboratórios como um modelo primitivo, onde nós tínhamos laboratórios que eram mais laboratórios químicos, né, lá no início, com as primeiras metodologias, você tinha que saturar o ácido pícrico para poder fazer uma creatinina, por exemplo, né? Então, eram reações químicas muito mais primárias, né, que hoje você acaba utilizando os kits, é muito mais prático, né, mais padronizado. Então, esse modelo primitivo, ele praticamente desapareceu, né, mas ele existia. Esse modelo primitivo, ele evoluiu para um modelo mais tradicional. O que caracteriza esse modelo tradicional dos laboratórios de análises clínicas é onde você tinha um grande profissional, que era o nome da empresa, que gozava de grande prestígio, que era uma pessoa muito respeitada, onde ele entregava valor para os seus clientes pela elucidação do diagnóstico ou auxílio diagnóstico aos médicos, né? Então, alguns exemplos aí de
de laboratórios que surgiram com esse modelo tradicional, do Dr. Gastão Fleury, né, um dos fundadores do Laboratório Fleury, Dr. Hermes Pardini, fundador do Hermes Pardini, né, do H. Pardini, e aí no Rio Grande do Sul, o Dr. Helmut Weinmann, né, que também era um profissional bastante prestigiado e que representam esse modelo tradicional. Alguns desses laboratórios de modelo tradicional, eles foram evoluindo para outros modelos, que vocês vão ver na sequência, e outros foram adquiridos ou incorporados pelos grandes grupos aí do Brasil, né? Nós tivemos aí, a partir de 1976, esses laboratórios tradicionais começando a profissionalizar mais a gestão técnica, né, do laboratório, e, na sequência, o início da gestão, não só técnica, mas a gestão administrativa, né, a gestão de pessoas, a gestão do conhecimento dentro do laboratório, com o advento aí das sociedades, né, a SBPC e a SBAC, inclusive depois, mais tarde, criando os fóruns de indicadores, onde você consegue colocar o BSC, né, o Balance Scorecard, com as 4 perspectivas aí, e poder ter uma gestão laboratorial mais eficiente, evoluindo para o modelo de laboratório-empresa, onde a figura daquele farmacêutico, daquele médico, né, que era a cara do laboratório, ela passa a ser mudada para se ter um conjunto de pessoas que fazem a gestão, né? Então, o farmacêutico, ele acaba ficando mais como sendo o responsável técnico, focando na área técnica, e acabam trazendo administradores e pessoas especializadas nas outras áreas para gerenciar as outras perspectivas que não é técnica, né? Com esse modelo de laboratório-empresa, vejo que no Brasil ainda existe uma transição, tem muitos laboratórios, especialmente no interior, que ainda tem esse modelo tradicional, né, e que estão começando, estão no meio do caminho para se tornar laboratórios-empresa, enquanto outros já evoluíram e já passaram para outros modelos que estão na sequência aí. Hoje, o Brasil, segundo o CRF, lá de Alagoas, tem 15.134 laboratórios de análises clínicas. Essa é uma referência que existem outras que chegam a 17 mil, então é um dado que não é muito preciso, mas em torno disso, entre 15 e 17 mil laboratórios no Brasil, né? Outro modelo que existe no laboratório de análises clínicas é o modelo de laboratório de apoio, onde alguns daqueles laboratórios tradicionais foram evoluindo, como é o caso do laboratório Álvaro e do Pardini, para laboratórios de apoio. Então eles deixaram de apenas fazer os seus exames e começaram a atender colegas, né? E depois isso evoluiu para laboratórios que eram apenas apoio, e que nós, laboratórios menores, pequenos ou de médio porte, tínhamos nos laboratórios de apoio grandes parceiros que resolviam muitas das necessidades de execução de exames, né? Esses modelos, eles acabaram evoluindo muitas vezes para o modelo de grandes grupos, que é um modelo que nós temos hoje muito forte, crescendo e fazendo grandes fusões e aquisições Brasil afora, né? Hoje é difícil você encontrar um laboratório de médio porte que não tenha sido comprado ainda, e possivelmente os que não foram serão nos próximos anos, surgindo aí os grandes grupos laboratoriais, né, que começam a comprar os laboratórios Brasil afora. Aí. Os principais exemplos aí, o DASA, o Fleury, que agora comprou Pardini, inclusive, né, e o Sabin, né, são alguns dos que eu posso citar aqui. E eu trago essa palavra ambiguidade aqui porque a coisa ela começa a ficar um pouco nebulosa. Aquilo que era muito claro para nós antigamente, esse cara é laboratório, ele é um laboratório de rua, esse é um laboratório de apoio,
Hoje isso já não existe mais, eles são tudo e não são nada, né? Porque eles fazem vários papéis diferentes, porque tem modelos de negócios dentro de uma empresa, né? E aí você já não sabe mais quem é apoio e quem é concorrente. Né? Modelos associativistas, né, que vem surgindo como uma reação dos laboratórios pequenos e médios aí a essas aquisições, a esses grandes grupos e a essa predação dos laboratórios de apoio se tornando concorrentes, né? Então, surgiram várias iniciativas aí nos últimos anos, como o LASA aí do Rio Grande do Sul, que dentro do modelo deles tem uma forte relação de criar valor através da educação, né, através do conhecimento. O Lab Forte, lá da Bahia, o Lab Rede, do interior de São Paulo e Minas Gerais, o Grupo Reação aí de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que já tem uma criação de valor mais associada à central de compras deles, né? E o Plátano, do qual eu faço parte, sou um dos fundadores, onde a nossa criação de valor está muito focada na gestão eficiente e na sustentabilidade através desse associativismo, através da junção de forças entre laboratórios de pequeno e médio porte para a gente poder ter essa sustentabilidade aí, né? Temos ainda, então, o modelo de negócio de verticalização dos apoios, né? Nós já tivemos casos em que clínicas que nós atendíamos, o apoio foi lá, ensinou os caras a montar um laboratório lá dentro, um pseudo-laboratório, né? E os caras coletam e mandam tudo para apoio. Então, essa verticalização dos apoios, ela é muito forte e vai ser cada vez mais forte e cada vez vai mais para o interior, né? Porque eles precisam crescer e é mais fácil ele crescer conquistando o mercado direto do que disputando com os outros apoios, né? Modelo dos laboratórios verticalizados por planos, então mais uma fatia do mercado que acaba desaparecendo, porque especialmente a Unimed é um dos planos que tem verticalizado, isso vem da federação, me desculpem, da Federação das Unimedes, recomenda que eles verticalizem. Claro que muitas Unimedes ainda não o fizeram, mas a recomendação central é que façam, né? Que tenham a sua própria rede. Então, esse é um outro modelo de negócio onde um prestador de serviço ele desaparece e passa a fazer parte do modelo dos planos de saúde, né? Temos ainda um modelo que ele é relativamente novo se comparado com as cooperativas, que é o das cadeias de saúde, né, verticalizadas, onde você tem dentro do modelo de negócio vários aspectos, e o principal deles que me chama a atenção aqui é a rede própria. Então, o plano de saúde, ele compra os hospitais, ele compra os laboratórios, ou ele monta o próprio laboratório, as empresas de imagem, e ele, principalmente, ele cria os protocolos, onde os médicos eles devem seguir os protocolos. Com isso, eles têm um custo menor e conseguem competir de maneira muito mais eficiente se comparado com as cooperativas médicas, por exemplo, que, por uma questão de autogeração de exames, acaba não sendo tão eficiente em virtude de que a Unimed não consegue estabelecer esses protocolos com uma eficiência tão grande quanto a Apivida, Notre Dame, o DASA ou a Rededor, né? Que são os exemplos desses modelos de negócio. E ainda um modelo que, a princípio, parece não ser análises clínicas, mas acaba sendo, que são as clínicas populares, onde você tem algumas clínicas vendendo as consultas médicas a R$10, enquanto o que sustenta toda a clínica são os exames de imagem e os exames laboratoriais. Então, eles subiram, né, um degrau aí na cadeia de valor, e em vez deles fazer os exames, eles têm os médicos que pedem os exames e eles ganham dinheiro em cima dos exames, né? E, inclusive, os apoios também têm entrado muito fortemente
nesses cartões de desconto, como o maior exemplo, acho que aí é o cartão para todos do Amor Saúde, Medprev, que também é um cartão de desconto muito forte, e clínicas populares, como o Doutor Consulta, né? Então, também é um modelo de negócio que envolve as análises clínicas, porque eles fecham a cadeia aí, né? E aí, pessoal, é muito importante entender esse cenário, entender que nós estamos nesse mundo VUCA, que é um mundo muito volátil, então a velocidade das mudanças ela é muito grande e vai ser mais rápido ainda daqui para frente, né? Porque a tecnologia está vindo muito forte. Você tem aí a inteligência artificial, o learn machine, a própria mudança, né, dos sistemas, né, de inteligência, fazendo com que as coisas aconteçam de maneira muito mais rápida, o metaverso entrando aí. Nós temos um mundo que é muito complexo, onde você já não consegue mais distinguir muitas coisas, né? Não é mais tão simples, onde 1 mais 1 é 2, às vezes você tem uma rede de complexidade muito grande para poder entender o cenário. Nós temos um cenário que é ambíguo, né? Um mundo que é ambíguo, onde o apoio é teu concorrente, mas ao mesmo tempo ele é teu parceiro, porque você precisa dele para fazer alguns exames de maior complexidade. E é um mundo incerto, né? Então, onde antes se fazia planejamento estratégico para 10 anos, hoje, se você tiver um pouquinho de juízo, você faz um planejamento para 1 ano e meio ou 2, porque você realmente dificilmente vai conseguir enxergar o cenário à frente disso, né? Nós temos ainda nesse cenário pós-pandemia, onde os laboratórios durante a pandemia puderam sentir o gosto de ganhar dinheiro e que agora estão, entre aspas, numa síndrome de abstinência, né, porque tiveram que enxugar os custos novamente e voltar para a realidade pré-pandemia. Temos aí o grande lobby para as farmácias fazerem exames, né, então isso deve acontecer e é uma realidade e dificilmente isso vai ser vedado, porque o lobby é muito grande lá em cima, lá em Brasília, né? Aumento da concorrência, porque muitas pessoas de fora do ramo de análises clínicas, durante a pandemia, viram que laboratório girava muito dinheiro e resolveram investir nessa área. Aumento dos custos, né, com a inflação, todos os anos aumenta aluguel, aumenta salário, aumenta custo dos reagentes, mas, em compensação, as tabelas de SUS e dos convênios, elas permanecem estáticas ou até reduzidas, né, como é o caso de alguns planos aí. Temos ainda novas tecnologias, como o HiLab, que está nas farmácias, mas já está indo para os consultórios, então temos uma concorrência aí onde o exame vai ser feito em loco, principalmente com a telemedicina, né, isso é uma tendência muito grande. Temos aí os biochips também, que podem ser muito utilizados e devem ser uma tendência para um futuro próximo aí, né? Portanto, nós temos um cenário que ele é mais difícil do que era antes, né? E nós temos que nos adaptar a isso, não tem como fugir. Por outro lado, mais pacientes fazendo exames, porque a conscientização aí pós-pandemia, ela faz com que as pessoas tenham percebido aí o quanto a saúde é importante, né? E aí eu trago para vocês uma reflexão que vem de um livro que já é muito antigo, mas que é muito verdadeiro para análises clínicas nesse momento do Brasil, que é Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Porque nós tínhamos o queijo, nós tínhamos um setor da área de saúde, onde nós podíamos ganhar dinheiro e sustentar as nossas famílias e atingir os nossos sonhos, mas eis que, de repente, alguém veio e começou a mexer no nosso queijo, né? Sejam os planos de saúde, sejam as grandes corporações, seja as farmácias, né, os testes rápidos,
Então, o queijo ele acaba sendo comido por outros que não somente nós, farmacêuticos ou donos de laboratórios, né? Então, nós temos aí alguns personagens desse livro, onde o Sniff representa a parte de nós que fareja a mudança o mais cedo possível, ou seja, aqueles donos de laboratório que sabem que essas mudanças estão vindo e que se movimentam e fazem diferente, porque não é fácil de dizer como que vai ser na frente, mas com certeza não vai ser o que nos trouxe até agora. Então essa mudança ela é necessária. O Scurry, que simboliza a parte que entra em ação em um instante, ou seja, ele percebeu, ele já entra em ação porque não dá para ficar parado. E o Ren, que representa aquela parte que rejeita a mudança. Ah, mas eu sempre fiz assim. Ah, mas se deu certo até hoje, vai continuar dando certo. Então, com certeza, o Ren é o cara que, dentro das análises clínicas, nesse mundo VUCA, tende a ser o cara que mais vai sair perdendo, né? Então, a mudança, ela precisa ser feita, né? E é o Hal que representa, então, aquela parte que pode levar às coisas melhores aí, né? Então, a mudança, ela é importante, ela precisa ser feita, e as pessoas que não estiverem dispostas a essa mudança tendem a perder mais do que aquelas que entrarem em mudança aí, né? Então, a frase célebre, desculpem, do Charles Darwin, onde não é o mais forte, não é o mais inteligente, mas é o que melhor se adapta às mudanças, que é o que vai sobreviver. Em análises clínicas, isso não é diferente, pessoal. E aí, essa tendência do cooperativismo que o professor trouxe brilhantemente, ela é uma das alternativas para esse mundo VUCA, para esse cenário que não é dos mais agradáveis, né? Outros aspectos importantes que eu gostaria de ressaltar aqui rapidamente é que, devido à ampliação do menu de exames, né, então cada vez a gente tem novos exames aparecendo, a terceirização ela é fundamental. Não tem como nós termos aí laboratórios sem terceirizar. Então, por mais que nós tenhamos os apoios hoje sendo concorrentes, eles acabam sendo também algo imprescindível. Porém, por outro lado, nós não podemos ficar dando comida para os leões, né? Fortalecendo quem vai amanhã bater na porta da clínica que eu atendo já há alguns anos e vai oferecer uma oferta para ele e vai tirar esse cliente de mim. Então, ao mesmo tempo que eu encaminho meus exames para aquele apoio, ele acaba virando meu concorrente. Então, como solucionar isto, né? Não dá para ficar parado. A mudança ela é necessária e ela é urgente. Não existe uma receita pronta. É só seguir esta receita que vai dar certo com certeza. Até porque com esse mundo VUCA, as mudanças elas ocorrem muito rapidamente e você precisa se adaptar novamente. E não existe caminho fácil, né? O que existe é muito trabalho e principalmente abrir a mente, abrir a cabeça para novos modelos e criar novos modelos que ainda não existem, né? Como, por exemplo, trabalhar alguns nichos específicos, que é um modelo que dura normalmente pouco tempo, porque os apoios vão lá e ou compram esses nichos, ou eles englobam, né? Individualmente terceirizando só para quem faz apoio, o que não existe mais. Eu não conheço nenhum laboratório no Brasil de apoio que seja só apoio, né? O DB que tem essa propaganda, de fato, ele nos últimos anos tem entrado em hospitais, tem entrado nas clínicas, eles têm feito esse trabalho e conversando com o Tobias, que é o diretor lá, ele falou que é uma tendência e que eles vão continuar fazendo isso. Então, Pardini já está na rua há muito tempo, DASA também, então nós não temos aí um apoio, só apoio. Pelo menos eu não conheço nenhum que faça só isso. A competitividade ela deve ser feita, então, pela gestão profissional. Nós, laboratórios de pequeno e médio porte, temos que ter uma gestão tão profissional quanto os grandes grupos, porque, como nós estamos hoje disputando centavos, não tem mais espaço para amadorismo.
Então, se eu tenho um laboratório ainda no interior ou na capital e eu ainda faço a gestão naquele modelo tradicional, eu corro sério risco, porque esses modelos mais profissionalizados, eles vão passar por cima, né? Então, essa união, né, já tão falada, já tão ovacionada, muitas vezes criticada também por alguns, ela é muito importante, porque a união faz a força, e aí o cooperativismo é uma das maneiras de você fazer isso, o associativismo, né? Criando centrais regionais, ou melhorar as negociações com os apoios, ou apoiar a criação de apoios que sejam efetivamente só apoio, né? Então, essa união ela é necessária para os laboratórios de pequeno e médio porte. Eu não sei se é a única saída, mas talvez é a mais plausível no momento. O laboratório, ele é uma alternativa de investimento e nós temos que abrir a cabeça para isso, de que ele não é mais só a satisfação pela paixão, pela profissão. Ele é um negócio e ele precisa dar lucro. E ele tem que ser administrado como uma empresa, como qualquer outra. E a parte técnica, a parte da paixão, ela deve ser uma das etapas e uma das partes, e que deve ser feita com maestria, com muita qualidade, mas visando o lucro, que é quem vai poder financiar as melhorias contínuas, o salário das pessoas e a remuneração aos sócios, né? Então, pessoal, finalizando aí já, se nós não nos reinventarmos de maneira rápida, nós seremos simplesmente riscados do mapa ou atropelados pelos grandes modelos aí, né? Depois eu acho que é importante debater isso, né? Claro que não é uma coisa do dia para a noite, mas a tendência é essa. E a boa notícia, né, depois de tantas coisas aí que podem assustar no primeiro momento, é que essa flexibilidade aí na assistência à saúde, ela deve aumentar muito o acesso, principalmente à telemedicina. Com isso, muitas mais pessoas farão exames. E alguém tem que fazer esses exames para eles. Pode ser um high lab, pode ser a farmácia, mas também podem ser os laboratórios. E alguém vai fazer esses exames. Aquele serviço que tiver mais qualidade, que é uma grande vantagem que nós temos em relação a eles, aquele serviço que tiver a melhor experiência do cliente, onde ele tiver uma jornada muito rápida, com uma entrega de exames de alta confiança, provavelmente serão os eleitos. Então, essa gestão profissionalizada dos laboratórios ela é muito importante. Agradeço a atenção de todos, espero que tenha criado algumas pulgas aí na orelha de vocês, para que a gente possa discutir esse cenário aí. Fico à disposição dos senhores. Obrigado, doutor Alexandre, excelente explanação. Após a explanação do Dr. Pedro, é complementar, né? Então, se começa com um modelo de cooperativismo e agora também com as mudanças que a gente está tendo aí no setor e um cenário geral do setor também de análises clínicas, que é importante que todos estejam a par. E realmente, os comentários que você falou são reais, né? Não é só no setor de análises clínicas. Todos os setores, todas as empresas, elas estão sendo forçadas a transformações rotineiramente e cada vez uma velocidade mais rápida, principalmente por causa da tecnologia, nos últimos tempos. Então, a gente, independente se é análises clínicas ou outro setor, a gente tem que estar sempre se reinventando. E realmente aquela comparação até um livro, é interessante, um livro pequenininho, até eu li já um livro esse do quem mexeu no meu queijo, né? Mas ele é até um livro curto, parece até de criança, né? Mas ele tem uma profundidade assim psicológica até, né? Uma abordagem que é muito interessante para a gente pensar quem é que a gente é nesse cenário, né? Se a gente é aquele que está querendo correr atrás dessas mudanças aí e perceber isso antes dos outros, aí conseguir voltar a pegar o nosso queijo de volta, né? Ou se a gente vai ficar estagnado esperando as coisas acontecerem. Obrigado pela explanação, doutor Alexandre. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta, a favor, levantar a mão.
César. Oi, César, tudo bom? Beleza, acho que o César está com a mão levantada. Acho que está no mudo, César. Deixa eu tentar. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Tá. Boa noite, Tarso. Né? Boa noite, doutor Alexandre e demais participantes e palestrantes. Né? Eu tenho uma pergunta objetiva. Assim. Primeiro, uma observação. Agradecer ao doutor Alexandre, porque ele fez uma leitura quase que perfeita, vamos dizer assim, da linha do tempo dos laboratórios. Eu sou dono de um laboratório de pequeno porte em Guaíba, que é a região metropolitana de Porto Alegre. É um laboratório que tem 52 anos de existência. Foi meu pai que fundou em 1970, naquele modelo primitivo, né? Que eu participei daquilo, onde tinha seringas de vidro, agulhas que tu reutilizava, não tinha nada de biossegurança naquela época e nem HIV. Depois as coisas foram acontecendo como tu bem, mas falaste aí, e fizeste uma excelente explanação e demonstraste um cenário que a gente, de certa forma, através do conselho, através do departamento de laboratório, através do LAS, eu também faço parte do LAS aqui no Rio Grande do Sul há muitos anos já. A gente já debate muito dessas questões de verticalização, de um novo modelo de laboratório, todas essas situações que tu muito bem colocaste. O que eu gostaria de tentar acrescentar, e com uma pergunta, e é uma linha de discussão que a gente traz, tangenciando a tudo isso que foi colocado, é que nós, pelo menos da minha parte, eu entendo, e há muito tempo, eu já aceito, vamos dizer assim, a questão dessa pluralidade de serviços, né? Clínicas, agora muito mais com a pandemia, as farmácias, né? Consultórios médicos com esses equipamentos, né? Num primeiro momento a gente se colocou contra isso, né? Depois eu comecei a ter essas mudanças na cabeça e entender um pouco o cenário, que não é remar contra a maré, né? A gente não tem força, a gente não tem união, a gente não tem capacidade financeira para vencer esse lobby que tu falaste. Eu conheço esse cenário, né? O que a gente traz e tenta colocar nesse contexto é que, para minimizar esse impacto entre grande laboratório, pequeno laboratório, farmácia, é que a gente conviva num regramento, numa legislação que seja igualitária, o que não tem hoje. Hoje nós temos farmácias descumprindo a RDC, aos olhos da justiça, aos olhos das autarquias que fiscalizam, aos olhos de todos. Porque a RDC, que ela é vigente para farmácias, é a 44, onde só autoriza glicemia em farmácias. E o que a gente vê hoje? Grandes redes, a pioneira foi Araújo, em Belo Horizonte, com uma decisão de juiz embaixo do braço, fazendo qualquer tipo de exame de qualquer jeito, né? O que a gente tenta botar nesse cenário, e não sei se tu concordas e vê como uma forma de talvez diminuir um pouco essa diferença da balança, é a gente ter uma legislação vigente que ela se aplique a todos que realizem exames, porque não é justo um laboratório ter uma estrutura, como tu bem conhece, para ter um alvará, para ter um certificado de regularidade, pagar todo esse custo que a qualidade e a legislação agrega, contra uma farmácia, por exemplo, que não tem nada disso. Ela faz exames em balcão. E de forma que a gente sabe de qualidade muito questionável, né? Então, a gente está tentando trazer isso, mas a gente vê que tem resistência da Anvisa, eu não sei se é por causa mas é do lobby. A gente vê que tem uma força muito grande da Abrafarma. Eu acho que tudo envolvendo a questão financeira, né? Eu queria que tu desse uma opinião sobre isso, porque é o nosso, vamos dizer assim, hoje é o nosso... a gente está se apegando numa esperança de que esse regramento ou essa legislação ela seja igual para todos, que aí eu acho que nós vamos ter uma concorrência mais leal. César, eu concordo muito com você em relação a essa questão da legislação. Realmente é injusto, né? E eu acho que nós temos que batalhar para isso.
Porém, contudo, entretanto, todavia, isso é algo que leva um tempo, né? Então, eu colocaria essa situação em dois patamares. Um patamar de médio e longo prazo, que é justamente trabalhar com os deputados federais, senadores, para poder fazer uma legislação mais justa, né, para que todo mundo cumpra, ou todo mundo vai ser criterioso para fazer exame, ou todo mundo está liberado para fazer de qualquer jeito. A segunda opção é terrível para a saúde pública, né? Mas, enquanto isso, o que nós vamos fazer? Porque isso pode levar 1 ano, pode levar 2, pode levar 10, né? Então, se pautar ou se fiar por essa única saída, eu acho muito perigoso. Não deve ser abandonada essa ideia, acho que ela deve ser trabalhada com força. Porém, enquanto isso, o que nós vamos fazer? Né? Porque as farmácias já estão fazendo exames, elas não vão parar de fazer exames, acho muito difícil, porque o lobby deles é muito maior do que a análises clínicas. Você tem as indústrias farmacêuticas com interesse muito grande atrás disso, as próprias empresas de diagnóstico, né, que tem aí os pockets, né, para poder vender. Então, eles querem que esteja à disposição. Tem ao lado de que alguns colegas falam, que eu também concordo, que essa realização de exames em farmácia também vai aumentar a realização de exames em laboratório, porque os clientes vão confirmar, né? Então, tem isso. Mas, o que fazer enquanto a legislação não estiver justa? Porque a legislação não é justa, o mundo não é justo, enquanto isso eu tenho que fazer meu laboratório dar lucro, né? Então, acho que isso é um ponto bem, bem importante. O que eu agregar valor no meu laboratório, o que fazer mais, como crescer para que, enquanto a legislação não vem, eu possa concorrer de maneira mais efetiva. A gente já está com uma ideia de tentar mudar o KNAI, alguma coisa assim, porque hoje, só para complementar, né, a gente fica restrito à prestação do serviço de análises clínicas, né? Diante de um cenário que, por exemplo, voltamos numa farmácia ou numa clínica, ela oferece, além de exames, ela oferece algum tipo de consulta médica, outras especialidades, ou outros exames que são complementares, né? Então, a gente está tentando ver se esse modelo de laboratório que a gente tem hoje, que é um misto de tudo isso que tu colocaste, para cada um em cada cidade tem um modelo meio peculiar, né? Em pequenos grupos tu pode criar nichos acho que de modelos de acordo com o que tu conceituaste. Mas a gente está tentando ver se a gente agrega, por exemplo, a gente poder comercializar alguma coisa dentro do nosso estabelecimento, né? Que não fique restrito a só a prestação de serviços em exames. Então a gente está tentando isso, mas também juridicamente não é muito fácil, né? Tudo que mexe com legislação... Tem uma questão tributária nesse meio aí. Mas é uma boa alternativa, sem dúvida. Obrigado, doutor Alexandre. Eu que agradeço, César. Obrigado a participação do César. Obrigado a resposta aí do doutor Alexandre. Realmente é uma situação... Eu e o César conversamos outras vezes também, né? Tem coisas que a gente gostaria que fosse diferente. A própria Anvisa... Uma vez nós trouxemos eu não sei se o César participou há anos atrás, no conselho, um representante da Anvisa, lá no começo dessa situação aí do Highlab, né, e eu não lembro o nome dele, enfim, a coisa também não era gravada naquela época. Acho que é André. Eu não vou lembrar, mas ele falou uma coisa que me lembro na cabeça até hoje, né? Ele deu a entender também que a Anvisa está aí para regulamentar as inovações, que tem as demandas da sociedade, das empresas para a Anvisa regulamentar. Então, a Anvisa hoje ela é muito aberta também a isso, né? Eu acho que tem o lado bom disso, porque tem muita coisa nova, inovação e muita coisa, até que às vezes até agrega para o próprio setor de análises clínicas, e já deve ter acontecido com vocês, que melhorou, mas aí tem o lado ruim, que quando passa alguma coisa, alguma inovação, que é relacionada a algo que vai contra o negócio direto na análise clínica, como essa questão dos testes, né?
é algo complicado. E eu entendo, assim, até pelas liminares, depois que saíram também, tudo, que a Anvisa não tem esse bloqueio direto disso. Eles tentam regulamentar o que vem aparecendo, desde que não tenha algo que seja diretamente contra, enfim, a saúde da população, enfim, algo assim. Então, essa eu acho que é a grande dificuldade hoje dessa regulamentação, e nós do Conselho também, a gente tem que se basear no que a Anvisa está pedindo e exigindo para as farmácias e para os farmacêuticos. A gente não tem como botar uma responsabilidade, por exemplo, só em cima de um colega de uma coisa que nem a Anvisa está dizendo que está errada, vamos dizer assim, né? Mas, enfim, só fazer uma consideração, assim, em cima de algumas coisas que a gente já conversou, né? Não sei se querem, alguém tem mais alguma questão, senão eu vou passar para o próximo palestrante aí para a gente seguir. Estou com a mão levantada aqui só porque agradecer a presença do Alexandre, que eu convidei ele. Alexandre, sempre um prazer te ver, cara. Eu tive a oportunidade de ir lá visitar o Plátano e o Alexandre muito gentilmente retribuiu a cordialidade, veio a Pelotas visitar nossa unidade de drive-thru aqui. E é impressionante a capacidade que eles tiveram lá no Plátano de conseguir mudar o jogo, né? Isso foi um game changer muito incrível que eles fizeram lá. E eu gostaria, Alexandre, se pudesse dar um tweet, assim, rápido, de como que porque eu vejo muito diferente das outras modelos de associativismo e cooperativismo, vocês conseguiram gerar negócio entre os parceiros, né? Vocês conseguiram agregar valor nos parceiros e gerar negócio entre os parceiros de vocês. Se pudesse só comentar isso, assim, num breve comentário, porque que vocês fizeram foi fantástico para todos os stakeholders da cadeia que participaram. Vocês conseguiram gerar negócio entre vocês. Então, Alexandre, mais uma vez, obrigado aí pela tua participação no fórum e sempre um prazer estar contigo. Imagina, Rodrigo, eu que agradeço, cara, o convite, a indicação aí. Sempre aprendo muito com você. Eu que tenho o prazer de estar conversando com vocês. Na verdade, nós, tendo essa visão de que as coisas precisavam ser mudadas, nós, entre os concorrentes, nós fizemos uma associação. Então, nós deixamos de concorrer entre nós e fizemos um modelo de negócio onde nós conseguimos extrair o melhor nas compras, o melhor dos laboratórios de apoio, o melhor dos fornecedores, né, dos grandes fornecedores. Então, deixamos de comprar daquele representante lá do nosso estado para ir comprar direto da indústria lá em São Paulo. Então, com isso, a gente conseguiu reduzir muito o custo, a gente conseguiu ter acesso a consultorias que antes a gente nem sonhava, porque eram consultorias mais caras, e aí com o grupo unido, a gente começou ali com 19, 20 laboratórios, hoje estamos em 72 laboratórios e crescendo e abrindo novas unidades quase que mensalmente, hein? E justamente pensando no ganha-ganha, que é uma das principais coisas que nos pauta aqui no Plátano. Como que eu posso gerar benefícios e valor para o Rodrigo e como que o Rodrigo pode nos ajudar a crescer. Então, essa visão, que é uma visão associativa, né, e de ganha-ganha, numa relação que é mais justa e que é uma relação que tende a ser mais sustentável, ela acaba trazendo bons frutos, né? Então, essa abertura de mindset, de sair da competição para a colaboração, ela foi fundamental e que nos traz aí o crescimento que a gente tem tido nos últimos anos. Obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal. Bom, vamos dar sequência, então. Dr. Nilson José Moral, biomédico com mestrado em Ciências e pós-graduação em Gestão de Negócios, diretor técnico de Laboratório de Análises Clínicas, com mais de 20 anos como responsável pela gestão de processos pré-analíticos envolvendo decisões técnicas, seleção de fornecedores e equipamentos, gestão de pessoas envolvidas com recepção, coleta, distribuição de amostras e relacionamento com o cliente. Atualmente atua como supervisor comercial no laboratório Rede. Dr. Nilson, fique à vontade, está com a palavra. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Em nome do LabRede, eu agradeço imensamente a participação aqui
queria dizer que eu aprendi muito aqui com o Alexandre, com o professor Pedro, e eu acho que eu vou contar um pouquinho para vocês da nossa experiência, né? Eu acho que a gente materializou algumas coisas aqui, que foram faladas, e eu acho que, com, completando o que o Alexandre falou, a gente tem caminhos que podem ser trilhados de forma coletiva e no sentido de buscarmos alternativas para a sobrevivência nesse mar revolto que a gente tem aí, que é o nosso segmento, né? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só um instantinho. Estão vendo a minha tela? Ainda não? Ainda. Aí, pronto. Bom, gente, em primeiro lugar, mais uma vez agradeço aí a oportunidade. Vou procurar ser breve em função do horário, né? E vou contar um pouquinho para vocês da nossa história, né? Na realidade, é um apanhado de como a Rede Lab começou lá no passado, como é o modelo LabRede hoje, como é que a gente está estruturado e como a gente enxerga um pouquinho aí a nossa visão para o futuro, tá? Eu gosto sempre de começar as minhas falas trazendo algumas mensagens, algumas frases que nos permitam aí um momento de reflexão, né? Eu acho que a gente precisa realmente estar junto, né, para poder surfar essa nova onda aí que a gente está vivendo. E eu acredito muito que todos nós temos o nosso porquê, porque estamos aí, cada um à sua maneira, enfrentando os nossos comos, não é verdade? Então, a Rede Lab é uma associação de laboratórios, ela foi criada lá em 1998, com o objetivo de obter de forma coletiva vantagens que individualmente a gente não tinha condições de obter. O principal foco na época dos laboratórios era a busca pela qualidade. Claro, compras coletivas, redução de custos, compartilhamento de informações, conhecimentos. Eu queria lembrar que a gente nasceu praticamente no mesmo ano em que as sociedades iniciaram os modelos de acreditação laboratorial. Foi no mesmo ano, foi em 98, quando a SBAC e a SBPC viabilizaram os primeiros modelos de acreditação laboratorial. E isso, à época, era muito mais caro, talvez, do que hoje. O acesso era muito mais difícil. Então, isso também foi um dos motivos que nos levou a nos unirmos e buscarmos um modelo de associativismo para ter acesso a toda essa nova realidade que se apresentava. Eu resgatei a nossa missão lá na época, em 98, né? Era buscar a integração entre os laboratórios, promovendo sempre o compartilhamento das informações, visando minimizar custos e buscando parcerias para uma melhoria contínua da qualidade. Importante dizer aqui que a gente nasceu com 25 laboratórios, todos de Minas Gerais, e já no ano seguinte, no final de 98, no início de 99, a gente já era por volta de 70, 75 laboratórios, e aí a gente até criou algumas seccionais para poder gerenciar melhor todo esse grupo de colegas, né? Então, houve a seccional Rio, a seccional São Paulo, e por aí afora a gente foi se estruturando para poder atingir aí os objetivos a que fomos, assim, foram traçados, né? Que era a busca pela qualidade, a compra compartilhada, a redução de custos, enfim. Muito bem.
Aí eu vou trazer rapidamente o cenário da época, que não mudou muito em relação ao que a gente tem hoje. O Alexandre foi brilhante na sua colocação aí, nos modelos de negócios existentes atualmente, mas lá atrás a gente tinha uma estagnação de valores pagos pelos nossos serviços, os custos crescentes cada vez mais de atendimento e produção, e é prioritário a gente buscar ganho de escala. Isso era a voz comum de todo mundo naquela época. E o que isso gerou como consequência lá no final da década de 90? Os laboratórios precisavam terceirizar os seus exames, não conseguiam mais realizar tudo dentro do laboratório. Então, os serviços de apoio, aproveitando-se dessa oportunidade, foram crescendo, foram se encorpando, foram se fortalecendo e são o que são hoje. Houve também o início dos processos de fusão, de aquisições. A primeira que eu me lembro foi o DA, né, Delboni e Auriemo, que depois deu origem ao DASA. A própria verticalização dos planos de saúde, que já se iniciava naquela época, e hoje está cada vez mais fortalecida e mais agressiva, né? Isso fez com que os serviços fossem tomando corpo, fossem crescendo, fossem se fortalecendo, e a ameaça enorme de engolir os serviços menores. A gente vê isso hoje, isso acontecia lá no final da década de 90, e esse cenário todo levou os associados, né, da Rede Lab a buscar uma alternativa, né? Então, eu lembro que eu participei de uma assembleia onde a gente fez, dos 70 laboratórios, eu acho que por volta de 50, 60 estavam presentes, e houve uma votação maciça, se não unânime, mas da grande maioria, para se criar um NTO próprio, objetivando realmente enfrentar essas ameaças que a gente vivia, e se tornar um pouco mais independente da ação dos laboratórios de apoio da época, né? E foi então que um grupo de 39 laboratórios, não foram todos os que estavam presentes, porque houve um investimento inicial. À época, a gente usou a Fundação Biominas, lá em Belo Horizonte, que tinha uma proposta, um projeto de incubadora de empresas. Então, houve um aporte inicial desses 39 para que a gente pudesse criar, então, o nosso próprio núcleo técnico operacional e se tornar um pouco mais independente dos apoiadores na época. Então, o LabRede ele já nasceu dentro de um arcabouço de gestão administrativa e financeira, já bem desenhado pela consultoria lá da Biominas, e com o compromisso desse grupo de laboratórios de direcionar toda a rotina que era terceirizada para o NTO próprio. Então, nós nascemos dentro dessa condição, já com uma expectativa de operação prevista, e assim iniciamos o trabalho aí lá no ano de 2000. Essa logomarca que vocês estão vendo aí é a primeira logomarca do LabRede, lá em 2000. Se vocês olharem a logomarca da Rede Lab, praticamente ela é idêntica. O que houve foi apenas uma mudança uma inversão das palavras, né, de Rede Lab para LabRede. Então, o LabRede realmente ele é fruto de todo esse processo associativista que se formou lá em 1998, 99, né? Naquela época, né, nossa primeira missão, visão, negócio, o que se pensava na época, né, era ser referência em soluções laboratoriais e, vejam bem, propiciar o fortalecimento e a perpetuidade dos laboratórios associados. Esse era o grande objetivo da instituição, da criação do próprio LabRede,
que seria o nosso próprio núcleo técnico operacional, nos colocando numa condição de mais vantagem e mais independência desses serviços apoiadores. E a gente queria, como visão, ser referência em soluções laboratoriais, atingindo 90% da demanda externalizada de cada associado. Então, vejam bem que a gente buscou todo o modelo de associativismo, todo o conceito, ele veio para dentro do LabRede, porque quem fundou essa estrutura foram os membros associados, né? Então, o objetivo principal sempre foi ofertar melhor serviço, a melhor qualidade aos laboratórios membros da associação. Os princípios e valores à época, que não foram modificados, isso continua até hoje, com algumas poucas alterações. Enfim, nós passamos por várias situações, como toda e qualquer empresa que nasce, você tem um período de maturação, você tem uma curva de aprendizado, você tem problemas que você vai ter que ir resolvendo ao longo do caminho. Não foram épocas fáceis, foram momentos de dificuldade, existe aquela condição de, não conflito de interesses, mas de ideias divergentes que precisavam convergir dentro de um objetivo comum. É importante dizer que o laboratório, o organograma do LabRede, ele era composto por um conselho de administração, um conselho técnico e um conselho fiscal. O conselho técnico sugeria ou direcionava condições técnicas para que o conselho administrativo pudesse tomar as decisões de melhor equipamento, melhor negociação, melhor método a ser utilizado, custo-benefício, enfim. Hoje nós estamos aí com 22 anos de atividade, nós somos mais de 200 laboratórios associados. É importante dizer aqui que não são esses 200 que hoje nos enviam exames, sempre houve liberdade do associado enviar ou não os seus exames para o LabRede. Isso foi muito respeitado até hoje. A definição do envio é do associado e não da gente, do LabRede, né? Hoje existe também a figura do cliente no LabRede. Imagina que nós ficamos por muitos anos, por décadas, realizando exames para os nossos associados, ou seja, o laboratório, para enviar exames ao LabRede, precisava comprar um pedacinho, uma cota do LabRede, se associar, virar um acionista, porque o modelo jurídico do LabRede é uma SA hoje, de capital fechado, composta somente de pessoas jurídicas, mas isso, ao longo do tempo, foi se percebendo a não necessidade, da obrigatoriedade dessa condição. Então, hoje a gente tem mais de 40 clientes nos enviando, usando os nossos serviços, mas sem o vínculo CNPJ conosco, tá? O nosso RTO é próprio, como eu já falei, a gente é pequeno em termos de tamanho, não se compara a LabRede com DASA, com Pardini, com DB, Fleury, enfim. Só que, em termos de tecnologia, a gente não fica devendo nada para nenhum desses grandes. Tudo que tem de mais moderno dentro do segmento de análises clínicas, a gente oferece para os nossos associados e para os nossos clientes. Nós temos as 3 acreditações, talvez sejamos nós os únicos no país a ter os 3 selos nessa condição. Se tiverem outros, por favor, me atualizem. O LabRede, no seu segundo ano de existência, conquistou o selo PALC. No ano seguinte, o selo DIC. E quando surgiu a acreditação ONU, a gente também foi buscar a acreditação, porque a gente queria ser realmente referência em análises clínicas, em exames laboratoriais para os nossos membros. E hoje, para vocês terem uma ideia do nosso tamanho, não dá para comparar mesmo a gente com os grandões, nós fazemos aí uma média de 450 mil exames mês. Claro, com expectativa de crescimento. E aqui cabe um parênteses aqui importante,
para mostrar o quanto esse mercado, esse processo de fusão e aquisição, ele impactou profundamente na nossa estrutura. Nesses últimos 15, 18 anos, vários laboratórios foram adquiridos, foram incorporados, outros fecharam. Enfim, se nós estivéssemos com todos os laboratórios que iniciaram conosco e que chegaram ao longo dos anos, nenhum tivesse sido comprado, nenhum tivesse sido adquirido, hoje, seguramente, a gente estaria aí produzindo algo em torno de quase 2 milhões de exames mês, para vocês perceberem o impacto que nós sofremos com esse processo todo aí de aquisição que a gente tem vivido. E, claro, a gente busca sempre parcerias de longo prazo entre clientes, colaboradores e fornecedores. Eu digo para vocês que nós temos hoje no LabRede fornecedores que estão conosco há quase 20 anos. São parcerias duradouras, isso faz uma relação ganha-ganha muito importante, fortalece o relacionamento, a confiança entre os parceiros, entre os pares, e eu não vejo, assim, a curto prazo, mudanças muito significativas no nosso grupo, painel de fornecedores. Trazendo, então, o negócio LabRede para os dias de hoje, né? A gente hoje opta por se posicionar como uma empresa de medicina diagnóstica. A nossa missão, ela foi repaginada, né, ao longo do tempo, isso é constantemente revisto. Então, a nossa missão hoje é propiciar aos membros da rede sustentabilidade e independência na sua atuação no mercado. Então, quando eu falo que a primeira missão do LabRede era perpetuar os associados, aqui eu repagino essa missão propiciando sustentabilidade e independência. Eu acho que é uma roupa nova para um conceito, para um propósito ao qual a gente nasceu, né? E a nossa visão hoje é ser uma rede inovadora de relacionamento que gere valor e soluções para os seus membros. Algumas vantagens que eu posso elencar dentro do LabRede. Qualidade a gente já falou, isso aí é padrão, é obrigação, acessibilidade e transparência. Nós temos hoje uma plataforma de treinamentos em EAD disponibilizada para os nossos associados de forma gratuita. Isso é um benefício que a gente oferece, treinamento e capacitação, com conteúdo online, dinâmico, enfim, toda uma gestão da capacitação dos colaboradores dos nossos membros, né? Temos uma proposta aí de marketing em rede, onde a gente disponibiliza peças de marketing para os nossos clientes divulgarem nas suas redes sociais. Enfim, eu acho que é importante dizer aqui que eu acho que o LabRede ele nasceu e veio na contramão dos modelos de aquisição existentes. Porque para você enviar exames para o LabRede lá atrás, você não saía do seu negócio. Você continuava dono do seu laboratório e comprava um pedaço do LabRede. Hoje, o que a gente vê, o que a gente sempre tem visto, é que quem é comprado, depois de um tempo, ele deixa de ser dono do negócio dele. Ele troca o comando da empresa pela negociação, pela venda da empresa. Então, provavelmente, ele sai do mercado depois de um período. Com o LabRede, isso foi feito exatamente ao contrário. Os nossos associados, os nossos acionistas, é que são os donos do LabRede. E eles compõem um conselho de administração com direito a voz e voto e direcionamento das linhas estratégicas da empresa, né? E por sermos um conselho e por termos nascido dentro de donos de laboratório, existe sim o princípio da não concorrência. Vocês jamais verão o LabRede realizando exames para clínicas, para operadoras, para medicina, clínica de medicina popular, enfim. Isso não está no nosso DNA, porque não é premissa nem prerrogativa
estratégica direcionada pelo nosso conselho de administração. Então, simplesmente, a gente não vai, se eu puder, enquanto empresa, enquanto laboratório, contribuir e fortalecer o meu associado ou o meu cliente, ótimo. Se eu não puder competir, concorrer com ele e atrapalhar o negócio dele, com certeza a gente não vai fazer. Tá? Em termos de perspectivas, queria colocar algumas coisas aqui para vocês, que claro que isso é comum a todas as empresas, né? A medicina evoluiu muito, então existem novas técnicas, novos métodos, novos exames, então a gente precisa estar atento a isso e tal, buscando a melhor oferta desses serviços para os nossos clientes. A gente está desenvolvendo também, isso está ainda em gestação dentro da empresa, mas para os próximos anos a gente busca aí um planejamento de marketing estratégico para os nossos associados e clientes, no seguinte sentido: bom, se eu já fui escolhido pelo meu associado, pelo meu cliente, por que não eu potencializá-lo na sua região, não ajudá-lo com as minhas ferramentas, com a minha estratégia, com a minha capacitação, com a minha expertise, ajudá-lo a crescer na região dele? Porque se ele já me escolheu e eu o escolhi, ele cresce, eu cresço, ele capta mais, e naturalmente eu vou ter um volume maior de exames e a gente vai se evoluindo nesse círculo virtuoso aí de relacionamento. Uma outra ideia também, uma perspectiva de desenvolver novos modelos de atuação em rede, quando a gente coloca dessa forma, disponibilizar toda a nossa expertise em certificações e acreditações, oferecer de forma mais sistematizada esse trabalho, ou essa orientação, vamos dizer assim, aos nossos laboratórios, compartilhar todo o conhecimento adquirido, que ele não é nosso, a gente adquiriu e se não pode ficar com a gente, ele tem que ser disseminado para que a gente possa crescer e enriquecer juntos, né? E, claro, um olho também na inovação, nas startups, né? De repente, a gente pode ir buscar um modelo, algo diferente, uma forma diferente de fazer algo que já estamos fazendo, ou algo diferente, algo novo que possa ser oferecido aí aos nossos associados e também clientes. E numa visão mais ampla de futuro, eu queria dizer para vocês o seguinte, que a Rede Lab, como é que ela nasceu? Ela nasceu de laboratórios com perfis semelhantes e dores comuns, né? Laboratórios de menor porte, que criaram, num determinado momento, um NTO próprio, chamado LabRede. Então, o LabRede é fruto, é filho, é resultado da união desses pequenos laboratórios com dores e perfis comuns, tá? E a palavra de ordem que eu queria deixar aqui para vocês, depois de tudo que eu ouvi de vocês aí, do professor Pedro, do próprio Alexandre, eu acho que o caminho a ser trilhado é um caminho conjunto, é um caminho compartilhado, e a palavra de ordem aqui é sinergismo. Por que não a gente buscar pontos congruentes, convergentes entre as várias redes existentes e utilizar isso para nos fortalecer e para que a gente possa crescer junto, né? Eu gosto muito daquele exemplo do pássaro palito, vocês vão lembrar, aquele passarinho que vai lá na boca do jacaré e se alimenta dos restos de alimentos do jacaré. O jacaré não fecha a boca, porque se ele fechar, ele mata o passarinho e o passarinho não vai se alimentar dele. Por outro lado, o passarinho tem ali uma oferta rica de alimento, que é o que ele precisa para sobreviver. Então, a questão da simbiose que a gente vê na natureza. Por que não aplicar esses conceitos todos dentro do nosso segmento, né? Por que não a gente não se organizar de uma forma mais ampla aqui no andar de baixo, onde nós somos todos vulneráveis à ação dos grandes players do andar de cima, e a gente se fortalecer enquanto rede, enquanto laboratório, e buscar trilhar caminhos em comum.
Eu acho que isso é um desejo, é um propósito, é um sonho que a gente tem de poder estar cada vez mais contribuindo aí para que a gente consiga atingir os nossos objetivos, que na realidade é se manter, né? Sobreviver, se manter vivos nesse segmento e com perspectivas de crescimento e de prosperidade aí para todos os envolvidos. Pessoal, rapidamente era isso que eu queria colocar para vocês. Eu deixo aí os meus contatos e fico à disposição de vocês aí, se houver algum questionamento, alguma dúvida, eu fico à disposição de vocês aqui. E, mais uma vez, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, que para mim foi, assim, um grande prazer e uma honra poder dividir esse tempo, esse espaço aqui com vocês hoje, tá bom? Obrigado.